Pode colocar. Foi. Confiança é uma das palavras de ouro dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é a outra palavra de ouro. E estas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos em geral, com estas intenções. Tá. Gente, eu trouxe uma música para vocês, né? Mas eu não tô conseguindo compartilhar a tela. Vocês precisam confirmar para mim se vocês conseguem ver, mas parece que não dá certo. Deixa eu. Não consigo ver, não. Não, eu vou mostrar agora. Apareceu? Eu vi que você colocou, viu? Apareceu. Agora apareceu aí para vocês? Uhum, pra Apareceu. mim sim. Então eu vou ligar a música pra gente cantar junto, tá? Vou pôr aqui. Tá, e como... Oi, Tá. fala. Não, eu tô tentando puxar, a letra termina aí, né? Ela é bem É pequenininha. pequenininha isso mesmo, é. Tá. Vou ligar aqui então. Vai. Pra gente cantar juntos. Vou aprender na hora, hein? A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele e ela também. Qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele e ela também. Qualquer pessoa soa. Toda pessoa boa soa bem. Gilberto Gil, minha gente. É o canceriano mais lindo do mundo, do Brasil, depois de mim. Ai, pessoa. Essa pessoa boa soa bem. E aí? E aí, conte você agora, Jolie, por que a gente criou esse grupo de estudo? Vai. E se apresenta. A gente... Eu já conheço vocês duas. A gente criou esse grupo, a gente tem uma caminhada, todas três, né? E a gente tem uma caminhada nesse olhar para a gestão, não só ser professora. Acho que quando a gente entrou na pedagogia Waldorf, alguns professores sentem mais esse chamado, né, para o olhar da gestão. E eu, como já era pedagoga já há um tempo, isso era algo que me incomodava muito nas escolas que eu trabalhava. E na pedagogia Waldorf, a gente sente esse lugar, né, do ser professor e compreender toda a gestão de uma escola, o que é que isso, não somente chegar e estar com a sua sala de aula pronta para dar aula, né, e entra e sai e vai embora. Então, nesse estudo da gestão, a gente já veio nesse caminho, né? E quando chegou nesse módulo, isso se tornou mais forte. E a gente estava lá, sempre juntas, conversando na casa de Mari. E aí Mari sugeriu esse livro, né? Academias Republicanas. Porque eu toquei no assunto em relação ao meu TCC. E Mari está lá dentro da Escola Waldorf Turmalina como professora, onde Thaís também já foi professora. E também, né, Thay? Ali dentro, nesse nascimento dessa escola e dessa gestão de paz. Então, por mais que existam iniciativas que tenham muito tempo ou pouco tempo, eu percebo isso. Existe esse desafio na gestão. Por mais que as iniciativas já estejam consolidadas, a gente ouve os tutores falarem desses desafios constantes em qualquer iniciativa. E como professor, eu sinto que esse chamado para o corpo pedagógico, por mais que a gente tenha tantas coisas para fazer, ele é fundamental para poder a gente trazer para os pais, que eu acho que é a gente que faz esse lugar, né? De trazer as famílias para esse olhar
fraterno na economia, esse olhar da gestão participativa, como é que ela é realmente construída, onde todos que estão ali, de certa forma, estão contribuindo de uma certa forma no que podem e como podem, nesse caminho para esse ideal. Então, a gente conversou muito sobre isso nesse módulo e sentindo a necessidade mesmo de trazer esse grupo de estudos, que eu acho que é algo que ainda não rolou assim em Salvador. A gente tem aqui, né, em Salvador, a gente tem um grande desafio, eu contei um pouco para a Thaís, Mani, como é o cenário aqui. Eu acho que é ainda mais desafiador do que eu vejo em outros lugares, pelo fato de se assumir assim a não responsabilidade, que a gente falou muito sobre esse termo, né, Thay? Sim. Escolha e responsabilidade. Fala um pouco de você. Escolher e se responsabilizar com a sua escolha, né? Fala de você Seja professor, seja... da escola, onde que tá, porque quem for ouvir depois não vai saber, né? Tá, então, eu tô em Salvador, na Bacuri Jatobá, onde eu idealizei esse projeto, né, trazer um jardim de infância em Salvador, de pedagogia Waldorf. Então, trabalho como gestora e professora também na educação infantil, né, para as crianças pequenas. Há uma escola com turma única, que tem crianças hoje de 3 a 5 anos. Mas ano passado a gente teve crianças de 1 ano e meio a 7. Né? Conseguimos ter um grande jardim com 17 crianças. Gratidão. Uma parte dessas crianças foram encaminhadas para o ensino fundamental em outra escola. Sim, gratidão. Pronto, é isso. Eu Então, vou falar, assim. aí depois Isso foi tu vai, tudo. tá, Manuela, né? Tá bom? Então, meu nome é Thaís, eu tô aqui em Maringá, no noroeste do Paraná, interior do estado. E aqui a gente trabalha com formação de mulheres em permacultura e bambu. Então a gente tem uma escola que fez 2 anos agora e que ela inicialmente era para todas as idades, né? E foi se configurando como um espaço só de mulheres. Então em 2023 o espaço só de mulheres que trabalha com agricultura, jardinagem, bambuaria e culinária da roça, que são atividades, vamos dizer assim, né, todas direcionadas para fazer com as mãos, né? E eu, assim, me considero como uma estudante livre, né, de antroposofia, mesmo eu não tô tradicionalmente trabalhando com crianças pequenas, mas fazendo escola para adultos, né, vamos dizer assim. E eu não largo o osso da antroposofia, né? Nunca deixei de estudar antroposofia por conta disso. Eu acho que ela tem muitos elementos para poder criar. Na minha concepção, a gente precisa criar o currículo de como que os adultos vão aprender, sabe? Então, eu estou muito nessa pegada e também estudando muito essas questões de ensino e política. Então, se é ensino e é política, política tem a ver com gestão. Então, eu conversando com a Júlia, né, lá em Recife, como ela já contou, que a gente se reencontrou, né, lá, exercitando esse lugar de que a gente é a pessoa que está à frente das atividades que estão acontecendo e também é a mesma pessoa que vai tomar a decisão de como a coisa vai caminhar, né? Por mais que são lugares diferentes, mas é o mesmo ser que faz esse tipo de trabalho, né? E na minha concepção também é assim, que é uma coisa que é muito recente. Todos os adultos são potenciais professores das crianças. Então, para mim, esse ambiente ele está permeado. Para mim, as crianças até os 12 anos elas ficavam todas juntas e todos juntos com as mulheres e as mulheres trabalhando para empreendimentos, né? Tipo plantar comida, né? Beneficiar desidratado. Então, isso está tudo muito borbulhando na minha cabeça e é por isso que o grupo de estudo eu tenho certeza que vai, assim, abaixar o fogo um pouco, no sentido de não ficar borbulhando sem sentido, né? E ele já chama firmando os passos, né? Acho que bem por isso, para a gente conseguir, né, no que a gente consegue pisar e conseguir junto, né, dar uma afofada nessa terra e a gente conseguir caminhar. Obrigada, gente, por me ouvir. Bom, então eu sou Manuela, né? Todo mundo me conhece como Mani por aqui. E eu sou professora de classe do ensino fundamental.
aqui em Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador. Aqui a gente tem 3 escolas que são, podemos dizer assim, inspiradas, né, na pedagogia Waldorf, mas são 3 escolas com uma configuração particular. 2 delas são escolas privadas mesmo, né, com donos, assim, com, né, gestores que são donos da escola e não são professores da escola. E os professores são funcionários, colaboradores, como se chama hoje em dia, mais bonitinho. E tem uma outra escola que é uma iniciativa associativa, mas que também tem uma conformação de uma associação fechada, basicamente formada por uma família e amigos, e poucos amigos dessa família, né? Os professores também, em geral, não fazem parte da associação e da gestão da escola. Eu trabalhei em todas elas, hoje eu trabalho em uma delas, né? Uma das escolas particulares. Hoje estou com a turma de 5º ano, em uma dessas escolas privadas, mas passei por todas elas e também em 2020 começamos uma iniciativa associativa, né, que era uma associação de pais e professores, mas infelizmente fomos engolidos pela pandemia. Começamos em 2020, não sabíamos o que íamos encontrar pela frente, ainda conseguimos sobreviver, né, 2020 e 2021, mas aí em 2021 boa parte dos alunos migrou para essa escola onde eu trabalho e eu fui para lá por uma questão prática mesmo da vida, tem que trabalhar e é isso mesmo. Tenho filhos também, então tem que ir para a escola, né? E hoje faço um trabalho, assim, principalmente focado no meu trabalho mesmo, no individual, mas eventualmente sempre que eu posso ajudar em alguma coisa, me coloco à disposição, mas sabendo que é uma configuração que não permite também, assim, uma autogestão, né? Com colegiado de professores e tudo mais. A gente tem uma realidade aqui onde a maioria dos professores não tem formação em pedagogia Waldorf ou nem estão em formação na cidade, né, no município, apesar de estarem com crianças, né, estarem em sala de aula. Então, isso dificulta também um pouquinho essa articulação, né, entre os professores. E sempre tive essa busca, né? Quando eu comecei, logo que eu comecei a dar aula, eu já, assim, tive aquele encantamento com a antroposofia em si, não só com as ferramentas da pedagogia. E isso me levou rapidamente ao estudo da trimembração, do organismo social, da autogestão e do grande objetivo da Escola Waldorf. E, então eu venho, assim, né, nessa luta de não deixar esse fogo morrer, mesmo com todas as barreiras que a gente encontra aqui, institucionais, né, que a gente encontra aqui na região. Existe mesmo, assim, uma crença de que aqui não funciona. Aqui no litoral norte da Bahia não funciona a escola associativa, não está certo, a gente não está pronto, não está preparado. Mas ainda sigo acreditando que ainda em vida vou ver isso acontecer. Muito bem, obrigada, Manon, obrigada. Muito obrigada. Acho que é isso, né? Fico feliz de estar aqui com vocês, né? E a gente está nesse grupo tão diverso, né? De realidades e de trabalhos, mas que no final a gente quer a mesma coisa, né? Continuar com esse fogo aceso, né? Igual você falou. Obrigada. E aí, assim, antes da gente iniciar com o texto, assim, eu sei que é mais difícil a gente entrar no estado meditativo, né? Mas eu convido a gente tentar. Eu vou guiar vocês, né? Pra gente chegar num ponto específico e a partir desse ponto também a gente já vai começar a falar do texto em si. E aí eu vou deixar uma musiquinha de violãozinho, se vocês conseguirem, né, fechar o olho. Acho que só fechar o olho já tá ótimo. E eu vou guiar vocês para poder pensar em algumas coisas, tá? E aí no final é bem rapidinho, tá? E vocês vão acessar um lugar. Então, assim, vocês aí com os olhos fechadinhos, para chegar numa lembrança da sua primeira infância. Lá, para você tentar chegar lá antes dos 7 anos. Uma lembrança feliz desse primeiro setênio.
Então, escolhe uma lembrança e fixa nela. Essa lembrança desse primeiro setênio, um dia feliz. Aí agora, pensa nesse dia que você escolheu, se era de dia mesmo, se estava claro, ou se era de noite. E como que era o espaço, né, onde você estava? Era na casa de alguém? Era um espaço ao ar livre? Então, fixa, né, esse ambiente físico, de onde que aconteceu esse dia feliz do seu primeiro setênio que você escolheu para trazer agora para a meditação aqui com a gente. E nesse dia feliz, agora que você já pensou em onde ele era, né, a estrutura física, você estava sozinho nesse dia feliz? Você estava acompanhado, né? Quem eram as pessoas que estavam com você? Lembrando desse dia feliz, desse primeiro setênio, onde você estava, com quem que você estava. E agora acessa o sentimento desse dia feliz. E tenta imaginar, assim, como se fossem chuvas de palavras que conseguem representar esse sentimento desse dia feliz. Você, antes dos seus 7 anos de idade, escolheu um dia para trazer aqui para esse momento. Um dia feliz, o espaço que você estava, as pessoas que você estava, ou se você estava sozinho, o sentimento que despertou para você nesse dia feliz, as coisas, né, que foram preenchendo seu coração nesse dia quando você lembra dele. Aí quem for sentindo aí de voltando, quando vocês voltarem, vocês me avisam, gente, que a gente conversa. Ai, ai. Já voltei. Voltou, tá aí? Então, eu vou contar o meu, porque o meu não foi agora, mas a primeira vez né, alguém fez comigo e eu gosto de fazer com outras pessoas, foi a professora Felícia, né, no curso de formação. E aí a lembrança que eu tinha uns 4 anos mais ou menos, e eu tava com meu pai na praia, era durante o dia. E a gente brincava, fazia uma brincadeira muito boba, que a gente ficava sentado na beira da areia, assim, onde encontra com a água, né? E a gente ficava fazendo buraco. E aí ele falava assim: quando a onda vier, você não pode deixar a água entrar dentro do buraco. E a gente sentava dentro do buraco. Mas, gente, enchia a calcinha de areia. Mas a gente adorava fazer aquilo, né? E aí quando levantava. Mas a gente ficava fazendo isso, tipo, horas, sabe? Era muito besta, mas muito divertido. Então, eu tava, né, na praia de dia, né, com meu pai. E o sentimento que eu tinha era de que, assim, que eu podia ficar fazendo aquilo pro resto da minha vida, que eu não tinha problema, que eu não ia sentir fome, não ia sentir frio, que era uma alegria, né, uma espontaneidade tão grande, um frescor, né, tava na praia, eu sentia muito sol, o sal, né, no meu corpo, então essa era uma memória bem legal. E aí, quem que vai compartilhar agora? Eu posso. Então vai. A minha lembrança, eu não sei exatamente quantos anos, mas eu lembro de meu pai combinar que a gente tinha que ir fazer um programa que não fosse um programa com coisas prontas. Tipo assim, não ser era um fim de semana, era tipo um feriado, assim.
E a gente não fazia coisas de ir para hotel nem nada dessas coisas. Ele falou que a gente estava muito mal acostumado. E disse que a gente precisava fazer um programa mais roots. E aí tinha um lugar aqui em Jacuípe, que acho que Mani conhece, que tem um encontro bem grande assim do rio com o mar. Ele tem uma mata, né? Tem um manguezal. E aí ele já conhecia esse lugar e a gente tinha que atravessar um rio. Então a gente foi a família toda, né? Para esse lugar, fez um acampamento no meio do mangue. Ó, E passamos o dia ali, né? Naquele ambiente, né? De meio lama ali, fomos na praia, e aí depois você atravessa o rio, tem o mangue, e aí você chega na praia, aí ficamos, curtimos a praia, na volta a gente meio que foi pra sombra do mangue, ficamos comemos ali, e na volta o rio tinha enchido, minha mãe na ida tinha falado, e esse rio não vai encher, vai ficar perigoso, não sei o quê. E na volta a gente meio que voltou, era uma coisa meio arriscada, ficou um pouco arriscada, assim, a gente atravessou o rio, tava enchendo, a maré tava enchendo, então o rio tava cheio, e tinha coisas para levar a criança, né? Eu me lembro que acho que talvez eu tinha uns 5, no máximo 6 anos. E aí ele foi atravessando com cada um, assim, da gente, levou as coisas pro outro lado, depois atravessou com o meu irmão segurando e tal, e atravessou a gente, depois atravessou segurando a mão de minha mãe. Eu me lembro dessa imagem, assim, do rio enchendo e ele atravessando, e, né? Atravessamos o rio, tipo o Rubicão. E aí foi, assim, uma aventura, sabe? Assim, eu me lembro que era uma coisa simples, como você falou, né? Mas foi muito intenso, assim, esse dia, assim. Eu tinha um sentimento, era de dia, né? E tinha a palavra que me vem era um sentimento, assim, de interesse. Tava todo mundo integrado. Era, assim, existia uma união muito forte ali, da força da família, assim, que eu tenho essa memória até hoje, assim. Muito viva. legal, Júlia, gratidão. Vai lá, mulher. Então aí, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Alô? Agora, voltou? Dá pra ouvir? Sim, sim. Eu me lembrei de um dia que eu estava na casa de meu avô. Meu avô morava e mora ainda, né? Na verdade, nessa época, minha bisavó morava nesse lugar, né? Uma roça, uma fazenda. Uma roça, a gente sempre chamou de roça, né? É, é, milhares de vezes de bicicleta, dando risada. E basicamente isso, assim, que eu me lembro desse dia, os adultos estavam todos dentro de casa, tinha as crianças de fora, a gente brincando. Eu acho que estava na varanda, conversando, sei lá, comendo alguma coisa, mas era uma sensação, assim, de liberdade, por, por Você tá ouvindo ela, Júlia? Não, Ela, cortou, acho que ela sumiu, né? Mandou alguma mensagem pra você? não. Vamos ver. Ai, gente, eu tô aqui. Vocês não estão me ouvindo? Agora voltou. Voltou? Tá bem chiadinho. Estão me ouvindo? Tá chiado. Vixe, será que minha internet é ruim? Eu tô seis. Ixi. Você quer tentar entrar, sair e entrar de novo pra ver se melhora? Ah, deve ser a internet. Fico ocupada de. Não vou entrar. Às vezes melhora. Hum.
Você escuta também o chiado, Júlia? De lá? Julie? Alô? Julie tá aí? Oi, ela saiu. Acho que ela vai voltar. É, Vamos aguardar. mas você fica escutando um chiado também quando ela ficou falando? Sim, sim, sim. Sim, Depois começou a chiar e vamos ver ela voltar pra ver o que acontece. acho que ela volta, sim. E você, tá tudo bem por aí? Ah lá, ela disse que Tudo ótimo. tá escutando normal. Ah, mas era. Ah, mandou agora. Será que ela já tá na sala? Não apareceu aqui pra mim, não. É, também não, mas ela apareceu no chat, mas não na câmera. Vocês me escutam agora? Sim. Sim, Deve ser minha internet que tá instável. Oi. Fá. eu Eu ouvi vejo vocês e até. escuto vocês normal. Eu ouvi até onde você estava falando que vocês brincavam do lado de fora, na casa do seu avô, É, e tinha uma sensação de liberdade. Foi até aí que eu ouvi. eu também. Ah, já foi perto do finzinho. É isso, a liberdade, né? Segurando mesmo que a gente estivesse sozinho ali do lado de fora. Mas uma sensação de segurança, a gente estava ali, né? À vontade, felizes. Olha só. Eu tava pensando aqui, ó, querendo ou não, né, coincidência ou não, a gente nem combinando as coisas, mas o verso, a música, né, falando da pessoa enquanto indivíduo, as coisas que a gente colocou aqui, né, de espontaneidade, liberdade, união com a família, né? É, todas elas, para mim, são coisas assim, da necessidade de firmar esse indivíduo, enquanto indivíduo, né? Esse firmando passos, eu sou, né? E que, ao mesmo tempo, sabemos que a gente não quer mais caminhar sozinho, porque a gente sabe que o nosso trabalho é aprender a caminhar junto, pelo menos é assim que eu vejo, né? E aí eu queria ver, todo mundo tem o, o papelzinho. O Júlio, para não ficar só eu falando, você leria o sumário pra gente? Sim, leio sim. Obrigada. Então, a gente escolheu Academias Republicanas. Ele diz que a concepção de Rudolf Steiner sobre autogestão, estudo experimental e alta educação na vida de um colegiado de professores. Então, como a gente falou que, ao mesmo tempo, não acho que não estamos sozinhas, mas estamos à frente, né, segurando essa tocha de trazendo essa força sozinhas aonde estamos, né? Vamos dizer assim. Sim, Temos parcerias de trabalho, mas à frente desse olhar, né, da alta educação na vida do colegiado de professores. Então, acaba que essa é uma oportunidade que a gente tem para sermos um colegiado, começar a se formar um colegiado a partir de um grupo de estudos, né? Foi essa a ideia também. Então, eu vou ler o sumário. Você quer que eu leia todos os capítulos e todos acho que só da os que parte um. Acho destrincha que ou só da só que parte a um gente mesmo. escolheu meio que É. lá e a gente, o que que você sentiu? Então, eu acho que é só a parte um que é o que a gente vai falar hoje. Só pra gente. Porque como a gente não vai ler o texto em si, assim, na sequência, né? Só pra gente ter um geralzão e depois a gente vai falando nossas experiências, né? Baseado no que a gente escutou. O que, que você acha? Então vai. Então, a parte 1 ele fala academias de estudo experiencial. 1. Se a escola deve ser um organismo vivo, o colegiado de professores deve ser o seu coração e sua alma. 2.
O estudo do colegiado deve partir da troca de experiências dos professores em sala de aula, não de teorias. O objetivo principal da reunião do colegiado é ser uma academia permanente de formação de professores. A. O objetivo do estudo do colegiado é desenvolver a percepção psicológica. B. Desenvolver percepções psicológicas também requer amplitude de interesse. C. Os colegas devem se interessar pelas pesquisas de cada um. 3. A troca de experiências de sala de aula promove unidade, fazendo com que toda a escola seja objeto de atenção de cada professor. 4. Através do estudo do colegiado, um conhecimento genuíno sobre a natureza humana flui ininterruptamente e é absorvido pela escola, trazendo vitalidade ao trabalho dos professores. 5. Estudo experiencial e a ciência espiritual. Esse é o sumário da parte 1. Quando você Ele tá... já começa a trazer... Pode falar. Tá. Vai. Ele já começa na parte 1, após o prefácio, trazendo assim, um trecho de Steiner, né? O verdadeiro propósito das reuniões do colegiado é estudar o desenvolvimento humano para que um conhecimento genuíno da natureza humana flua constantemente na escola. Pode falar, Thay. Então, o que eu ia falar é que quantas vezes que ele reforça em vários tópicos o negócio da experiência, né? Da gente observar a experiência da sala de aula, disso ser o tema, né? O conteúdo. E aí, assim, eu mesmo sempre tive dificuldade nisso, desde quando eu trabalhava na escola tradicional. E quando eu trabalhei na escola Waldorf também. E eu ainda acho que é uma coisa que está dentro do ser humano, a maneira como a gente se relaciona, porque parece que a gente sempre vai falar das coisas da sala, mas assim, no sentido de vigilância e de controle, né? De assim, vai ser melhor assim, não devia ter acontecido isso, e não imbuído de ser um fenômeno no qual a gente precisa aprender que o próximo passo é que o outro dia de ensino seja melhor. Que é o dia de amanhã já, né, na real. Se você for parar para pensar, né? Então, para mim, essa parte 1, assim, ele traz esse negócio da natureza humana ser o principal motivo da nossa investigação, né? O fenômeno. E não no sentido de vigia, como a gente está acostumado a falar sobre isso, né? Essa é a percepção que eu tenho, né? Aí vocês fiquem à vontade. Ampliando essa percepção que você traz, assim, dessa troca de professores, além da vigília, eu sinto que tem algo que é muito sutil, mas existe muito forte, acho que Mani percebe isso também, é a competição. Eu faço isso, eu faço aquilo, né, como existe assim, na minha iniciativa a gente faz isso, faz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, né, então sai desse lugar do que ele propõe, né? Que seja um espaço onde a gente, como você falou, traga os fenômenos sem o julgamento, né? Como a gente faz na observação da criança, né? Que a gente traga, né? E traga também os desafios, mas no intuito de, como se fosse uma tutoria coletiva. Eu já vi isso acontecer em alguns colegiados. Na Recife eu vi isso acontecer. Não sei se era a época, assim, tipo uma professora lá, né, que estava mais no ano sabático dela, então ela circulava, né, nesse colegiado de professores, dando esse apoio aos professores. Eu acho isso muito bom, mas eu acho que talvez o potencial que ele traz aqui ainda é maior, que é o de nos unirmos nesse momento, não para ficar resolvendo demandas de infraestrutura, de financeiro, né? Esse é um momento, existe um momento para isso também, mas que nesse momento do colegiado a gente possa, né, desfrutar do que o colega está trazendo, de um verso que o colega está fazendo, de um ritmo que o colega está trazendo, né, de uma dúvida, e cada um tem o seu lugar, né, o bastão da fala, para poder estar trazendo esse momento de
né? E ali você dá um clique que você já fez, sei lá, o terceiro ano e você pode trazer uma sugestão. Então, eu acho que é um passo a ser dado também, né? É isso, é ir para esse lugar de estamos juntos mesmo e vamos compartilhar os nossos desafios, nossas alegrias, né? Nossos pesares. E alegrias e pesares, né? Não sai. Acho que essa é um ponto, assim. Como que a gente transforma o momento. Essa é a minha vontade, assim, de entender, né? Tô tentando, trilhando esse caminho, assim, descobrindo essa trilha de transformar a reunião de colegiado nesse lugar. De ser um lugar de troca, de autogestão, de vamos decidir juntos. E como que a gente transforma esse lugar de demandas só, sabe? De listas de tarefas que temos que resolver. É um pouco isso. Eu vejo esse mote mesmo do interesse, né? Do interesse pela criança, pelo organismar, pelo que os outros professores estão fazendo. Tem esse mote, assim, né? Nessa primeira parte do livro, a pessoa, né, que reuniu esses textos tem que fazer o voz dele nesse sentido, de que a gente no colegiado de professores possa ser um espaço de pelo ser humano possa fazer com que a pedagogia surja, a pedagogia da prática, né? A pedagogia ali do dia a dia, ela surge a partir do encontro dos professores interessados entre si, interessados nas crianças, interessados na escola como um organismo. Bem importante, né? Sim, tem ali, todo mundo tem, você tem, Mani, o texto. Eu tenho um livro. Então, na página 13, lá embaixo, ele coloca assim, ó, eu vou sugerir pra gente dar uma lidinha. Os 4 tópicos aí, vocês acharam aí na página 13, bem lá embaixo? Sim. Muitas das questões centrais sobre o trabalho do colegiado, frequentemente ressaltado por Stein, estão incluídas nessa breve fala. 4 temas distintos. Número 1, se a escola deve ser um organismo vivo, o colegiado de professores deve ser o coração e a alma. 2, que foi o que a Júlia acabou de falar aí, ó. O estudo do colegiado deve partir da troca de experiência dos professores em sala de aula, não teorias. O objetivo principal da reunião do colegiado é ser uma academia permanente de formação de professores. Como que vocês veem isso? Eu sinto que é isso que a Júlia acabou de falar. Como que a gente vai transformar esse encontro dos professores sem ser o checklist? De fato ser academia permanente de formação. Eu sei que ele vai falar disso mais pra frente, né? Para nos ajudar, mas assim, como a gente não leu ainda mais para frente, mas do que vocês vivem hoje, né? O que vocês sentem? Eu vou falar aqui por mim, daqui do Instituto, antes, né, de vocês falarem. Eu sinto assim, estamos aqui hoje em 3 mulheres na bambuzeria, escola, que sou eu e mais 2. Na culinária da roça não tem ninguém, nenhuma mulher, e na agricultura também não. São essas 3 atividades que a gente tem aqui. Então, quando a gente vai decidir fazer as coisas, por exemplo, no caso da bambuzeria, que a gente quer que transforme em um empreendimento, a gente trabalha meio em cima da demanda. Surgiu um orçamento, aí a gente fica concentrado nesse orçamento. E a gente faz esse orçamento, lança para a pessoa e não volta nada. Às vezes a pessoa não faz a compra e a gente não volta a estudar esse orçamento. Então, não existe uma construção de ter essa característica de ser uma academia permanente de professores. Então, por mais que seja uma escola de mulheres, então, para mim, a gente tinha que pegar esse orçamento, que entre aspas não deu certo,
e a gente melhorar o próximo orçamento. A gente vai ter que fazer a tabela tudo de novo, de quantos bambus, né? Quem que vai ser a pessoa que pode ficar responsável por fazer o próximo, né? Já que deu tanto trabalho, a gente decidiu tanta coisa junto, quem vai ser a pessoa que vai organizar? Esse tipo de detalhe a gente não conversa sobre essa organização. Vocês têm essa impressão também? Então, eu sinto que sempre tem que ter um chamado para isso, né? Para organização. Assim, uma das coisas que eu percebo muito é que as reuniões de colegiado acabam se perdendo na subjetividade. Também, ao mesmo tempo. Eu acho que a gente não consegue equilibrar bem o que a gente precisa fazer juntas, na nível, por exemplo, sobre mulheres, e aquilo que a gente precisa deixar aqui. Então, acontecer. E sempre a gente precisa estar se policiando para um chamado de hora da discussão das coisas práticas, assim, né? Eu sinto que a gente fica ali discutindo e levando as coisas muito para o subjetivo, momentos que elas precisam ser, que as coisas precisam ser mais objetivas, e aí a gente não tem o tempo de discutir, né? Não sei, essa coisa de estabelecer o tempo de cada, né, das decisões, das pautas e tudo mais, que isso tenha um tempo limitado e que a gente consiga abastecimento. Para que a gente tenha o tempo necessário para as outras coisas. Eu acho que isso que a mãe trouxe é muito, muito forte, assim, e não só na pedagogia Waldorf, talvez eu tendo passado por outras iniciativas onde a coisa, como você fala da organização, né, Thaís, já está mais redonda, existe um sistema, né, as escolas convencionais têm lá todo aquele padrão de tudo que tem que acontecer, já vem o calendário todo pronto, aquela tal dia se apresenta seu planejamento, né, só para o coordenador, não tem as trocas entre os professores, é um outro formato. Dentro desse formato das reuniões de colegiado, o que eu sinto é que a gente prioriza sempre as demandas ou financeiras, ou estruturais, ou de organização pedagógica, né? Seja calendário, seja o que for, festa, evento, e aí a gente deixa de lado, deixa para depois, como a Mani falou, não tem tempo e tal, o que o Steiner traz, né? Que é esse, né? Para que isso seja possível na Escola Waldorf, temos que nossas reuniões de colegiado serem o coração e a alma, né? Onde a gente faz essas trocas do que o que cada um está vivendo. E a gente vai para o que é, e dentro desse o que é objetivo das demandas, a gente entra na subjetividade. Então tudo vira muito processo. Eu acho que tem um desafio muito grande, que é o consentir e ser objetivo. Não sei se é por votação, ainda não sei qual é o melhor caminho, mas nitidamente isso fica claro na reunião de colegiado, o que é o melhor caminho, vamos lá e como a Mani falou, ter um cronos aí que ajude a gente a regular esse tempo e talvez começar por outro caminho, né? Começar pela arte mesmo, começar por um brincar, começar por esse momento do colegiado falar de cada, né? E tem um outro dia que o colegiado vai tratar de demandas de gestão administrativa, pedagógico, financeiro, né? E o pedagógico, na verdade, vai estar incluído dentro dessa reunião de colegiado, né? Onde todos vão trocar. E ali é que reunião e essa coordenação, vamos dizer, né? Mas essa tutoria acontece em geral. Deveria ser assim. E no outro dia a gente vai falar dessas outras demandas, porque não tem tempo, né? Para tudo isso num dia. E eu acho que perde a qualidade de você misturar tudo. Então, lá na escola a gente tem feito assim. Estava ficando cansativo à tarde, mesmo assim, para a gente, tantas demandas. A gente sentia pouca qualidade já, né? Nessas reuniões de tarde para noite.
Acho que eu falei um pouco isso com Thaís. E a gente tem chegado cedo, 6h30, 3 dias seguidos. E dilui, né, nessas manhãs mais cedo. Todo dia a gente faz o verso, todo dia a gente faz um pouco de arte, canta. E a gente dilui o estudo, a demanda administrativo-pedagógica e a troca, né? Então, a gente faz esse encontro. Eu achei melhor separar os dias e a gente consegue concentrar no que é o estudo do que a gente está estudando dos 12 sentidos. Então, nessa manhã, a gente vai fazer o verso, vai cantar e vai estudar os 12 sentidos, ponto. No outro dia, a gente vai estudar e vai fazer a observação da criança, ponto. E no outro dia, a gente vai sentar e fazer o estudo pedagógico de planejamento, de trocas, né? O que é que está rolando no integral, o que é que está rolando de manhã, o que é que a gente vai fazer, qual é o nosso planejamento de calendário, se organizar para a próxima vivência. E tem fluído bem assim, não sei se porque somos 2 só, né? É isso. Muito bom, Júlio. Troco pela partilha. E eu acho interessante porque quando isso fica muito separado e bem pontuado o que precisa, é mais difícil de alguma coisa escapar, né? Também. Tipo assim, a gente, igual a gente falou no começo, né? Porque a reunião fica muito cansativa e no final não dá para falar da própria aula, da própria necessidade, né? E eu já li outros textos do Steiner falando que tinha que ser o contrário, que assim, tem a reunião dos professores, que eles estão observando as crianças a partir, fala assim, por exemplo, né? O parquinho tem que ser ampliado, porque tem mais criança do que tinha no passado e elas precisam de lugar para brincar. Então, a reunião de demanda vai ser baseada na necessidade de ter um parquinho ampliado, né? Conforme as demandas que vêm das próprias crianças. E aí a própria estrutura. E aí, na verdade, acontece ao contrário, que a gente, com a nossa cabeça, né, organiza na nossa cabeça o que precisa de estrutura para depois as crianças se apropriarem. Algumas vezes fica até, né, uma coisa meio que nem era aquilo que as crianças estavam precisando e a gente ficou demandando tempo disso, né? Tem uma outra parte, gente, que me chamou muita atenção, que é assim, ela é um pouco mais pra frente, né? Porque eu tô querendo correr com o texto, não. Oi. Deixa eu só te falar uma coisa. Faltam 6 minutos. Tá, sim. Falta, então, aqui Eu não... acho que a gente... Vale. Então, o que eu ia sugerir era pra gente fazer assim, né? Quando a gente não desse conta, que eu acho que, né, é só um pouquinho, né? Que falta de texto, mas se a gente sentisse isso, né, de no próximo encontro a gente, na primeira coisa, a gente fazer uma retrospectiva sempre, né? E nessa retrospectiva a gente também trazer coisas que a gente queria, né, e achou interessante e não deu tempo. O que vocês acham? Acho massa. Tá. Eu acho que a gente pode pensar em como que a gente pode transformar também esse momento, além da leitura, né? Não sei se a gente vai fazer isso agora, né? A gente já vai pensar nesse encaminhamento, esses 5 minutos finais, para o próximo encontro, que não vai ser dia 1º, porque a gente dia 1º é dia do trabalhador, né? Então, Vai ser no dia 8. seria dia 8. Aí eu acho que a gente tem tempo para ler o 2º capítulo e vir com essas trocas, mas pensando nisso que você falou, assim, fazer desse momento nosso, talvez, uma oportunidade que a gente tenha para ser a nossa troca de desafios que a gente, né, algo que seja da nossa, que a gente está vivendo na nossa realidade prática, que esse estudo possa fortalecer, que a gente volte com esse alimento e nessa troca entre nós 3 e quem mais chegar, a gente fazer esse espaço, esse momento, para que a gente possa trazer as nossas inquietações, como, né, pensamentos juntas de algum desafio que alguém está vivendo, não sei, acho que a gente pode tentar fazer esse exercício que o Steiner traz, né? Muito pra gente bom. fazer desse encontro essa troca dos nossos colegiados. Sim. Falar de desafios é bom mesmo. Eu,
Eu queria ver com vocês o seguinte, o que vocês achavam da gente diminuir um pouco, assim, ao invés de fazer um capítulo inteiro, fazer assim, né? Tem as partes, mas tem partes das partes, para a gente conseguir aproveitar melhor, assim, porque são muitos temas importantes, né? Apesar de estarem dentro de uma mesma parte, e aí não sei, pra gente, senão acaba que a gente fica correndo, né? Para poder dar conta das coisas todas que falar. Talvez se no próximo encontro, em vez da gente falar da parte 2, a gente continua na 1. Isso. E a gente também tinha, já lá no curso, Mani, selecionado alguns capítulos, ou alguns, tipo assim, um capítulo a gente não vai ler tudo, a gente vai focar em tal tema. Então, acho que a gente pode manter isso, voltar juntas, todo mundo, né? Thaís, eu acho que anotou, eu acho que o meu tá lá na outra Xerox também, quais foram os capítulos que a gente... Você lembra, Thay? Lembro, mas foi o comecinho só. Não, a gente olhou ele todo, o livro todo, e anotou o que a gente iria focar. Sim. A gente pode fazer essa troca com Mani, e Mani também já trazer qual é a contribuição dela. Eu acho que vale fazer essa seleção mesmo, Mani. A gente Pronto, massa. selecionou parte. Agora, desculpa, pode falar. Não, então acho que é isso. Porque daí a gente. O que vocês acham? A gente volta na parte 1 falando dessa seleção que a gente fez. Talvez já fazendo um relato em cima, né? Olha, isso aqui eu observei, porque ou a gente deixa as coisas atreladas de trocar experiência e falar do estudo que está relacionado, ou a gente fala das experiências e depois do estudo também. Fazer 2 momentos também dá certo. Então, eu acho que o que a gente podia fazer, então, pensando nisso que vocês falaram, é o seguinte: a gente pode fazer essa primeira parte, assim, do estudo gravada, não sei o que vocês acham, né? E a outra parte das trocas, mais assim, talvez a gente pudesse fazer sem gravar. Porque aí a gente fica um pouco mais à vontade, né, para falar das coisas. Porque eu acho que se for do livro, porque o conteúdo do livro, quando você lê a palavra e a gente lê junto também, dá diferença, né? Mas com acho que certeza. sim, a gente fazer separado acho que é legal. Vamos pensar nisso. Concordo. Aí a gente encerra a gravação e aí a gente dá continuidade, assim, com a conversa mais à vontade, né? Que aí a gente não fica tão exposta. Sim. Eu concordo. Eu acho que é um momento mesmo de fazer esse colegiado e a gente ter esse espaço mesmo mais à vontade. Eu penso que a gente pode, já que estamos em 3, a gente pensar cada uma algo para a gente trazer assim, né? A gente tinha pensado um pouco antes, eu e Thay, Mani, mas acho que a gente pode pensar no próximo encontro, cada uma trazer alguma coisa de contribuição para a abertura, o verso, a música, como Thaís trouxe, né? E a gente aquecer e pensar, e aí a gente segue para isso, né? Para o estudo, e depois Troca no final, né? A gente segue para nossas trocas. Fica bom Aí, sim. Porque daí depois das trocas a gente fecha a gravação, tá ótimo. Júlia, você leu bastante tempo. Você leu o verso de novo? Leio. Por favor. Confiança é uma das palavras de ouro que dos tempos atuais. Amor pelo que se tem a fazer é a outra palavra de ouro. E estas serão socialmente benéficas nas ações realizadas aos seres humanos com estas intenções. Muito bom. Gratidão. Então, dia 8 a gente volta com a parte 1 de novo. Tá, você vai compartilhar depois o link da onde... Vou deixar lá no canal no YouTube. Vou deixar lá. Até mais. Valeu, galera. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Aqui no Instituto se faz todas as aulas que são disponibilizadas gratuitamente. As pessoas podem participar em diferentes modalidades. Aqui a gente faz o projeto permacultural acontecer também na maneira de se relacionar
entre o nosso conhecimento e a nossa vida financeira. Então, para você que escutou essa aula e se interessou pelo conteúdo que está postado aqui, a gente exercita os seguintes valores. R$16 você paga a professora, R$32 você paga a professora e auxilia a manter o Instituto funcionando. R$48 você faz essas duas coisas e ainda contribui para a construção de um caixinha de troca de ferramentas das atividades que a gente faz aqui presencialmente, que estão relacionadas com as artes científicas milenares, agricultura, jardinagem, bambuaria e culinária da roça. E com R$54, que é o valor máximo de contribuição por aula, você auxilia todos esses 3 setores e também a disponibilizar um material, um e-book, de uma maneira gratuitamente, ou que uma mulher consiga participar de uma vivência presencial aqui no Instituto sem pagar nada. Muito obrigada e até a próxima.